Legal, vamos falar aqui do nosso tema. Então, a primeira live da nova série, a Lua no signo. Nos signos. Então é assim, eu combinei com o Ed também, pessoal, que eu vou falar um pouquinho, assim, a gente vai dar uma pincelada do que é a Lua no mapa astral, para vocês entenderem, porque vai ser uma série, ele vai ter outros convidados que vão falar de outras luas. Então eu vou falar um pouquinho, né, do que é a Lua e vou inaugurar a Lua em Áries, né? Então assim, para vocês terem uma ideia, a Lua na astrologia, ela está associada ela é o regente do signo de Câncer, né? Então, ela basicamente está associada à nossa memória, ao nosso senso gregário, ao nosso senso de pertencimento, aquilo que é hábito para a gente. Nem sempre aquilo que a Lua nos remete, assim, é uma coisa exatamente muito boa, mas é aquilo que nos foi apresentado. Então, a gente tem a tendência a tornar aquilo um condicionamento. Tanto é que, assim, aí eu já faço um adendo aqui para vocês, que o Jung, que foi um aluno do Freud, né? Eles trouxeram aí a ideia de inconsciente. E o Jung, ele estudou muito astrologia, né? E tanto é que tem aquela frase famosa dele que fala que na astrologia a gente contém todos os ensinamentos da antiguidade. E ele, diante dos estudos dele, ele inaugurou a psicologia analítica, né? E ele fala, ele faz uma associação entre a Lua e o inconsciente. Então, quando a gente vai analisar o mapa astral, é muito importante a gente saber qual é o signo, né? A Lua nasceu em que signo, né? No dia que nós nascemos. Porque ela vai dar uma referência de muitas coisas a nosso respeito, daquilo que é a nossa reação automática, da maneira como a gente reage. Ela vai falar das nossas pulsões e dos nossos desejos mais profundos. Ela vai falar, por exemplo, né? É uma reação da nossa parte instintiva. Exatamente, da nossa parte instintiva, a Lua, ela fala um pouco das nossas bagagens. Então, é assim, é tudo aquilo que a gente vai colocando. Ela tem muito a ver com partes da nossa personalidade que, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente não gosta muito, que a gente não conseguiu integrar pra gente. Então, o que a gente faz? A gente coloca essas características numa bagagem, numa sacolinha e vai deixando lá. Só que, de vez em quando, isso vem à tona. De vez em quando, a gente mostra para a sociedade, para as pessoas que a gente convive, determinadas bagagens, né? Determinadas roupas aí dessa bagagem. E daí a gente guarda ela de novo, né? Então, assim, a Lua, ela tem um papel muito importante. E o que é importante a gente saber é que a Lua, ela sempre precisa ser integrada. Ela tem a ver, o Jung chamou ela da nossa sombra, né? Aquela parte que a gente não gosta muito de ver, de ter contato, mas que a gente precisa trazer ela, tornar ela consciente, porque ela faz parte da gente, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem o Sol em Gêmeos e a Lua em Áries, né? Então, assim, o que é Gêmeos fica mais claro, mais evidente para a pessoa, porque o Sol ilumina as características, vamos dizer, geminianas. Mas o que é ariano tá meio enrustido, tá meio encoberto ali. Então, isso precisa, a pessoa, é bom fazer o mapa astral por causa disso, porque daí você fala, poxa, mas eu não tenho muito contato com isso para mim é meio difícil de lidar, então é importante que isso seja integrado na personalidade. Perfeito. Né? E aí, assim, quando a gente vai falar de Lua em Áries, a gente tem que pensar assim, Ed, são forças diferentes, muito diferentes, são. É um posicionamento que a gente pode dizer confortável na astrologia? Não, não muito. Né? Porque se a gente parar para raciocinar, a gente está falando da Lua, que vai falar de recolhimento, de introspecção, né? E a gente está falando de um signo que vai falar de impulso para fora. Áries é um signo de expressão, de criação, né? Então, de independência, de autonomia, e a Lua vai falar de família, de senso gregário, de recolhimento, eu quero ficar na concha, eu não quero sair da concha. Então, daí a gente une essas duas forças, né? E elas têm que se conversar, elas vão ter que se conversar de um jeito ou de outro. Então, olha, quando a gente fala de uma Lua em Áries, a gente pode falar assim,
muitas coisas. Uma delas é assim, a pessoa tem a tendência o quê? A expressar, pôr para fora os sentimentos mais obscuros dela. Tem. Então, pode ter, às vezes, uma confusão, uma conturbação emocional aí? Pode, porque ela quer pôr para fora, ela precisa, é da natureza do signo de Áries, pôr para fora aquilo que está na caixinha, ali dentro, né? Então, assim, pode ter impulsividade, pode ser um pouco mais agressivo, pode. Por outro lado, quando a gente vai pensar assim, por exemplo, uma mulher que tem uma lua em Áries, por exemplo, a gente pode falar que é uma mulher emocionalmente que ela vai buscar ser mais independente. Ela vai buscar ter mais autonomia. Uma mulher que tem lua em Áries, por exemplo, como que a gente imagina que ela vai criar os filhos dela? Ela vai querer criar os filhos para serem autônomos, independentes. É o senso dela de como que ela reage emocionalmente com as crias, né? Então, assim, não vai ser a mãe, guti-gutizinho, que vai ficar mimando, que vai ficar passando a mão na cabeça. Então, ela vai ter essa tendência. Outra coisa que é interessante, a lua em Áries, ela gosta de novidade, ela gosta de emocionalmente relacionamentos mais quentes, mais dinâmicos, sim. Então, a mesmice, a rotina, o todo dia a mesma coisa, é uma coisa que vai rodar. Não vai dar certo. Logo de cara, a gente já adianta que, assim, o que isso daí é para virgem. Pensa, aí é para virgem, para touro, é outras luas. Para touro, é outra coisa. Exatamente. Quando a gente pensa também de uma lua em Áries, assim, quando a gente fala de sentimento, porque a lua em Áries também é a maneira como a gente vive ali dentro de casa, né? Gosta do dinamismo, né? De coisas que movimentam a vida doméstica. Tem que ter movimento, né? Tem que ter movimento. E principalmente, tem gente que me pergunta assim, quando a pessoa tem o Sol em Áries, tem a coisa da conquista, tal, tem. Mas a Lua em Áries, eu acho que ela ainda é mais conquistadora. Ela ainda tem mais um impulso da conquista, de querer buscar aquilo, né? De querer desbravar emocionalmente. E às vezes ela não tem consciência disso, né? Ela não tem consciência. A Lua, o Sol no Áries, a pessoa tem consciência daquilo. Porque é racional, né? É irracional, mas a Lua não. Diferente. Na Lua, não. Então, é capaz de você falar, nossa, mas você é assim, assim, assim. Ela falou, eu? Eu, exatamente. Não, mas você é conquistador, ou você gosta de flertar muito. Não, eu não. Gosto assim. É verdade. Gosto é capaz, assim. É capaz. E aí, assim, por exemplo, quando a gente já pensa, por exemplo, num homem com lua em Áries, é um homem que, porque assim, a lua também, né, gente, ela está associada às nossas figuras femininas. Então, quando a gente vai falar assim, por exemplo, vamos supor, eu sou uma mulher de lua em Áries, eu não tenho lua em Áries, mas estou dando um exemplo. Eu sou uma mulher de lua em Áries, é a maneira também como eu vejo a minha mãe, né? São as figuras femininas na vida da gente. Então, por exemplo, para o homem, a gente pode falar que um homem de lua em Áries, ele tem muito a ver a maneira como ele vê a mãe e a maneira como ele vê as mulheres em geral na vida dele, né? É o arquétipo feminino dele. Então, a pessoa que tem lua em Áries, ela tem a tendência a enxergar a mãe como uma mulher forte, batalhadora, independente, que vai atrás, corajosa, é uma guerreira, né? Até uma mulher, por exemplo, a própria mulher de lua em Áries, ela pode sim ter a tendência de ser a matriarca da família, aquela que cuida de todo mundo, né? A lua em Áries desequilibrada, quando a gente vai falar de vícios e tudo mais, ela pode querer, às vezes, até subjugar, exercer o poder sobre as pessoas? Pode. É uma faceta. Dominadora, né? Ela dominadora, é uma faceta. É uma faceta de uma lua em Áries. E para o homem, por exemplo, ele também vai ter essa mesma visão. Dentro dele, o arquétipo de mãe, por exemplo, é de uma mulher independente, batalhadora. Não é a mãezinha que vai colocar ele debaixo da asa de jeito nenhum. E quando a gente vai falar de mulheres, que tipo de mulheres que eles gostam mais? Uma mulher que tenha autonomia, que seja independente, que seja dona do próprio nariz, que seja segura, né? Principalmente isso, eu acho, né? A questão da segurança é muito importante. Outra coisa que eu acho também interessante. Áries, em tese, não é um signo ciumento, mas a lua em Áries, ela demonstra os ciúmes,
né? Ela pode Tá, vir a demonstrar os tá. ciúmes, porque a Porque ela não Lua, pensa muito, né? Ela não para pra pensar. ela não pensa muito, ela é papu. Quando a gente fala assim de algumas coisas engraçadas, é lógico, né? A gente faz analogia e tal. É Sim, assim, sim. uma Lua em Áries, ela é tiro, bomba e porrada. O incrível Hulk, quando tá verde, ele vai simbolizar uma Lua em Áries. A Sim. Carminha da novela, né? Quando ela tinha aqueles ataques de fúria dela, vai simbolizar uma Lua em Áries. Sim, Então, assim, sim. por aí a gente já começa a ter uma ideia. A, E também, a Nádia, que a gente mencionou agora, num dos exercícios que nós fizemos na Kármica, ela fez um exercício muito legal, imaginar a Lua em cada signo na mesma situação, que no caso a situação era de um assalto. E como cada lua em cada signo reagiria, né? Então, talvez em Câncer começaria a chorar, em Gêmeos começaria a negociar. negociar, A de Áries seria assim, o cara falou assalto, ela pá, já dava um murro já na leva uma cara, porrada na na cara. hora, né? Não, com certeza. Esses cenários são muito, muito legais. O É, Deboche Astral faz também uns cenários bacanas desse. sim, Como que é cada signo tomando a vacina. Então, assim, sim, o impulso natural de um ariano, vamos supor, quando a pessoa tem a lua em Áries, ele é mais intenso, mais forte, né? é mais Ele é forte. mais intenso porque não tem a razão, né? Não Não, integrou para a não razão. tem Essas aquela coisa coisas que não vieram à segura, né? tona. Né? Porque quando O a pessoa tem o filtro, Sol em Áries, muitas dessas coisas a pessoa já tem consciência. Então ela sim, fala: opa, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou explosiva, então eu tenho sim, aqueles minutos para conseguir ver aqui, sim. administrar como é que eu vou fazer. Quando você tem a Uhum. Lua, não tem o filtro, vai Não tem filtro. mesmo, É. né? E assim, O filtro interessante vai, também. qualquer lua, o filtro a gente vai adquirindo com o tempo, conforme vai Conforme, amadurecendo, então, né? é isso que é importante, é integrando as questões Uhum. lunares, trazendo para a consciência. Outra coisa que é Sim. interessante a gente falar, quando tem a criança também, muitas pessoas me perguntam para você, perguntam para mim, tem muita gente hoje em dia que Sim, quer fazer o mapa astral das crianças, dos filhos, né? sim, Então, assim, a criança, a lua, ela é muito importante na infância, né? Ela sim. se manifesta bastante também na infância É, por conta do impulso, né? Naquela sim. fase a E gente ela até tem muito representa, mais né? Ela até representa a representa. própria infância, né? Ela representa a própria infância e o que é interessante a gente dizer também por que isso, né, pessoal? Porque assim, a Lua, eu e o Ed, a gente combinou de fazer um adendo Sim, rapidamente sim, aqui. A Lua, ela tem uma importância muito grande quando a gente estuda astrologia kármica. Né, Ed? sim, Por quê? sim, Porque ela tem a ver com comportamentos, questões que aconteceram em vidas passadas, né? sim. Então, em vidas É a nossa pretéritas. Então, memória. a nossa memória de vidas pretéritas. Então, você imagina que Uhum. quando a gente é pequenininho, a gente, além da Lua representar a própria infância, a gente ainda carrega esses condicionamentos que vieram de outras existências. Então, assim, a Sim, criança, quando tem a Lua em Áries, ela realmente quer desbravar o mundo, né? sim. Ela é muito ativa, ela precisa de muito movimento, de muito Muito estímulo, ela intensa. desiste rapidamente das coisas, porque isso é uma coisa típica do Áries, né? Do Carneiro. Ele quer Uhum. descobrir o mundo, então ele, não, Sim. ele tem uma dificuldade de se fixar numa coisa só. Então ele quer mexer aqui, quer mexer É ali, aventureiro, né? Não tem medo aventureiro. de se jogar, não tem medo Sim, de pular, não sim. tem medo de fazer Não nada, tem né? medo de nada. Aquela frase, vai com medo, mas vai, com certeza é uma frase Sim, que tem sim, um elo de ligação muito forte com o signo de Áries. Né? sim, Então, assim, sim, essa lua em Áries, quando a criança é pequenininha, ela precisa ser muito direcionada, porque senão a criança se machuca, né? Porque também, assim, sim, outra coisa que é interessante, quando a gente fala de lua, que a gente está falando de impulsos, de reações imediatas que a gente tem, Áries, a parte do corpo regida pelo signo de Áries, é a cabeça, o cérebro, o crânio, né, o rosto em si. Então, não, eu lembro assim, é engraçado, eu não sei se foi nas aulas do Robson, a gente é, falava que não raras vezes
os arianos, eles têm muitos ferimentos na cabeça, porque eles entram de cabeça mesmo, né? E a criança ariana, ou a criança com, aliás, a criança com Lua em Áries, ela tem mais ainda esse impulso. Sim, então, assim, sabe, cortar um supercílio, ter um traumatismo craniano, né? A própria febre, né? O calor por dentro é uma febre, coisa de uma Lua em Áries, né? A é criança, verdade. ela ferve por dentro, né? Então, É, é. E ela como se você estava joga. falando, a criança Linhares, a mãe, a gente não sabe que lua, né, que a mãe tem, né? Mas ela tem que tentar entender como que funciona esse emocional dessa criança para aprender a lidar, porque, por exemplo, enfrentar não vai dar resultado para Não essa vai dar criança, resultado. Não vai dar né? resultado. Tem que A conversar, né? Tem que os explicar. pais, né? Os pais, né, eles procuram fazer uma pastoral das crianças justamente assim, puxa, como que eu vou lidar com o meu filho, né? Que Sim. características o meu filho tem que eu posso conseguir lidar? Então, a criança, quando tem Lua em Áries, que tem essa impulsividade, tem a tendência a se ferir, às vezes até Sim, pode ter, a criança pode até ter tendência autodestrutiva, né? Porque a sim, Lua está sim. falando do nosso corpo emocional e Uhum. Áries quer pôr para fora, então pode entrar às vezes entra até em colapso isso. Sim, Então, assim, verdade. Áries quando a Lua está em Áries, a energia tem que ser direcionada e não Sim, freada, e não, sim, sabe, reprimida. A pior sim. coisa que pode ter é você reprimir a energia de uma Lua em Áries, porque aí sim a pessoa pode ficar com tendência É, autodestrutiva, porque ela tem muita energia. Então, aquilo sim, lá tem que ser trabalhado, né? verdade. A E minha então, assim, sugestão, uma das saídas é dar muita atividade física para essa criança. Ela tem que muita atividade. exaurir a energia que ela carrega, né? Principalmente energia, atividade física, né? Física, física mesmo. Ariano, a Áries é um signo que está muito ligado às atividades esportivas, às atividades de Sim, aventura, né? sim, Desafios, mas bons desafios, né? Que a criança sim, consiga ver o senso de empreendimento que ela tem, né? sim, sim. Direcionar a mesma energia, não adianta bater de frente, Não, né? não. E Aí que é assim, pior. e para os adultos, quando a gente realmente tem alguém na família, ou tem alguém que a gente convive que tem a Lua em Áries, que a gente vê que a pessoa está tendo aquele ataque de fúria, eu acho que assim, é deixar passar, né? É deixar Uhum. passar E e vai depois passar, e vai conversar. E passar, vai e passa passar. rápido. E passa rápido, porque Áries é um signo que explode, mas ele esquece rapidamente É depois verdade. é o momento, né? É o É. instante. Áries sempre vai nos remeter ao instante, ao momento, ao nascimento, à criação de algo, né? Verdade. Agora, outra coisa também que é muito importante a gente falar, que eu já li em vários livros, é que, por Uhum. incrível que pareça, a Lua em Áries ela é uma lua muito criativa, né? Uhum. Então, assim, a gente Uhum. pode ter artistas mesmo, Sim, assim, teatro e tal, porque a Lua tá falando da emoção e Ares é a expressão, é a criação sim. daquilo. Então, essa combinação, assim, eu tenho facilidade em expressar o que está dentro do meu campo emocional. Né? É Uhum. diferente, por Uhum. exemplo, é aquilo que a gente fala, quando você for mais para frente falar das outras luas, é Uhum. diferente quando a lua está num signo mais introspectivo, mais fechado, onde Sim. existe uma timidez, existe uma dificuldade de se expressar. Em Ares não tem essa dificuldade, Não, né? não, Existe a não. expressão mesmo. Sim, E sim. que mais que a gente poderia falar? A gente falou do homem, da mulher. Olha, não, não, você mencionou lá a lua kármica. Então, assim, uma das coisas que a É, gente não dá para entrar em detalhes, porque isso tem que ser uma análise mais detalhada. Mas a Lua junto com Saturno são os dois pontos mais importantes, né, da análise de mapa kármico. E a Lua, principalmente, como você falou, ela está ligada às memórias. E no caso da kármica, memórias de vidas passadas. Mas não é qualquer memória, são memórias de eventos, de emoções muito fortes que foram marcantes naquela vida, né? E geralmente, se você veio com uma lua em Áries, é porque foram emoções muito intensas, é, ah, ligadas a algum tipo de domínio, e tanto domínio quanto violência, mas não necessariamente a pessoa que cometeu. Ela pode tanto ter cometido quanto ela pode ter recebido. O é, importante é a emoção, né,
que ela lembra, que ficou gravado na alma, né? Daquela ou violência ou situação de dominação, entendeu? Ou mesmo de aventura, porque não necessariamente é negativa. Geralmente são, né? Geralmente são, mas não Geralmente são. necessariamente. A É mais ou Lua, menos. ela acaba assim, ela acaba se associando muito a partes nossas ainda Uhum, sofridas, quando a gente vai falar de astrologia kármica, uhum. traumas também, né? Sim, De sim. muitos traumas, situações de violência que nós passamos. Então, assim, Uhum, quando a gente pensa numa Lua em Áries, a gente entra um pouco nessa conotação kármica, a gente pode pensar que muitas vezes um ariano pode ter uma reação assim, a defesa é o melhor ataque. Aliás, sim. desculpa, o ataque é Não, a o melhor ataque é a melhor o defesa, né? ataque é a melhor defesa, Sim, porque a o que é pessoa, muito assim, verdadeiro. em algum momento, ela traz lá no fundo Sim. algo que ela precisou, que ela sofreu essa Ela violência, viveu isso ela na viveu isso. oportunidade. Então, a hora que ela se sente ameaçada, realmente, às Uhum, vezes, nem aconteceu, mas o fato dela se sentir ameaçada, ela pode atacar mesmo. Né? Essa sim, é aquela pincelada que a gente dá na astrologia kármica, mas que não é sim, o viés da live aqui, mas que é sim. importante, a gente acaba sendo muito importante a gente falar, gente, Uhum, porque a Lua tem a ver com isso, né? Ela tem sim, a ver com esse sim, tipo de reação nossa, sim, essa sim. impulsividade. Que mais? Você também ficou a gente comentou de dar algum exemplo, né? Para que as pessoas Sim, possam até identificar, porque a gente fala muito, mas de repente se a gente pegar alguém muito conhecido, onde a gente pode identificar as atitudes, fica mais sim. fácil para quem não é estudante de astrologia, né? Quem não tem muito conhecimento, É, identificar isso, né? E eu você e o Ed, pesquisou, né? eu pesquisei sim, eu e o Ed a gente combinou de trazer assim alguma figura pública, aqui o mapa, né, de uma Sim, figura pública sim, que tivesse a Lua em Áries, para gente, para todo sim, mundo poder visualizar, né? Porque não adianta sim, trazer uma pessoa que ninguém conhece. E aí sim. eu pesquisei, achei interessante que a Angelina Aham, Jolie, até coloquei na minha página, né, que a Angelina sim. Jolie é uma mulher que tem o Sol em Gêmeos e a Lua em Áries. E aí Certo. eu acabei vendo o mapa dela, a gente acaba vendo outras Uhum. coisas, mas na verdade para dar um apanhado geral aqui, Uhum. quando a gente vai ver a biografia dela, né, a gente vê que assim, ela foi uma adolescente bem rebelde, ela foi Uhum. assim, ela gostava de chocar, né, que também o Ares, ele é um dos signos que a gente pode falar da rebeldia. Tem Sim, Aquário também, a Lua em Aquário também. também, com certeza, mas Ares com certeza está entre os signos rebeldes, né? E eu E acho ela foi que é uma uma rebeldia no sentido de assim, ele não gosta de ser dependente, ele quer ser independente. A partir do momento que diga que ele não pode fazer alguma coisa e limita a independência dele, ele vai querer brigar por isso, ele vai brigar por isso, né? Ele vai brigar por isso. E ela foi uma menina, assim, coisas que relatos dela mesmo, né, na biografia. Uhum. E ela falando que ela foi uma adolescente bem rebelde, que ela pintava o cabelo de roxo, que ela usou muita droga, que ela se envolveu com homem, com mulher, que ela queria experimentar. Assim, ou seja, é aquela coisa bem Luiares, eu quero experimentar Uhum. o mundo, né? Então, assim, ela falou, Uhum. olha, eu fiz tatuagem em todas as partes do corpo que vocês imaginam. Que Uhum. mais que ela que eu vi que ela estava contando? Que ela chegou a se autoferir, ou seja, ela teve uma fase meio que autodestrutiva, que Que ela tinha louco uma isso, né? raiva contida contra ela mesma. Isso, E é muito Lua em Ares, né? Assim, a raiva contida, ou seja, eu não consigo colocar para fora essa é, energia e ela pode virar uma irritabilidade, uma raiva, um ódio, que às vezes eu nem contra sei mim de onde que mesmo. é. Não, porque às Exatamente. vezes eu nem sei de onde vem isso, né? Exatamente. E aí, o que eu achei mais interessante é uma coisa que E eu ela se não sabia. cortava, né? Você comentou, ela se Ela cortava, né? se cortava, ela falou que ela tem várias cicatrizes pelo corpo, porque ela chegou a se ferir mesmo. Ela foi Uhum. uma colecionadora de facas e adagas, quer dizer, a faca, os instrumentos cortantes, eles já têm uma analogia com o signo de Áries, com Marte. Que Atrás, ela né? adorava facas e que ela, inclusive, chegou a praticar o esporte, né? Arremesso de Sim, facas sim. e tudo mais. Ela chegou a praticar esse esporte na juventude.
E o mais sim. interessante é que ela fez curso para agente funerário. Ela pensou, Caramba, ela queria, ela numa fase negra da vida dela, ela falou, eu queria ser agente funerário. Ela falou assim, eu meu gostava Deus. muito do escuro, da noite, do submundo. Então, assim, a gente vê que tem muitas características desafiadoras, aquilo que a Janice escreveu aqui, sabe? Sim, os Os desafios, desafios, né? exatamente. É, O é, chocar, o experimentar de tudo. Quer dizer, sim, poxa, a gente imagina uma mulher como ela, né? Ela é atriz desde jovem, mas ela, de onde sim, veio isso de querer ser agente funerário, né? Então sim, você vê que é sim. toda uma turbulência emocional, né? São É, as emoções, os sentimentos ao extremo, né? Áries é um signo de extremos. Mas o mais sim. interessante é que a gente começa a ver assim a jornada de vida dela, a evolução dela, e a gente começa a perceber como ela conseguiu integrar essas características mais desafiadoras, mais agressivas que existem numa Lua em Ares para a Coisas consciência. positivas, né? Sim, ela conseguiu Eu vejo muito, nela, eu identifico nela essa coisa da iniciativa. Ela tem iniciativa para projetos, né? muita, muita. Ela Para é iniciar projetos. destemida. Sim, Exatamente. Então, ela trouxe a coisa da coragem, do ser destemida. Ela conseguiu transformar toda essa energia agressiva que ela tinha dentro dela em coisas muito sim, positivas. Ela depois, lembra, ela se tornou ela teve até um cargo na ONU, ela se sim, tornou embaixadora protetora da ONU. de vários países onde tinham campo de refugiados. Ela, inclusive, Sim, acabou adotando, acho que 2 ou 3 filhos dela. Ela trouxe sim, essas crianças exatamente. de lá, ela adotou essas crianças. Então, você vê a preocupação que ela teve em ampliar Uhum, aí essa causa, né? Eu sim, achei até sim. interessante, a embaixadora, isso a Janice falou essa mesma palavra, ela foi É. embaixadora de, Uhum. de refugiados, eu não me lembro agora o país que era, Não, não, isso mas eu não me eu lembro. acho interessante assim, que e Áries, né, gente, lembrando que Áries e Libra é o eixo que vai falar também de justiça, né? Então você Sim. vê que ela integrou isso, essa questão da justiça É, do outro, social, né? o outro. Porque assim, quando a gente fala de Áries, a gente sabe que no outro, no polo oposto, nós estamos também falando de Libra, a gente está Sim. falando de justiça, não é o eixo da justiça, é o eixo do eu e do outro, mas também Sim. se fala muito no eixo da justiça. Então se vê Uhum. que ela foi atrás disso, né? Ela é muito preocupada com essas causas nobres, vamos dizer assim. Mas que Uhum. lá atrás, lá no começo de vida dela, na juventude dela, Uhum. era algo muito turbulento tudo isso, que Sim. ela não identificava, né? Por quê? Sim, Porque sim. ainda era algo que para ela era escuro, né? Uhum. Ela não estava trazendo aquilo para a consciência. Depois que ela transmutou isso, ela transformou, ela fez coisas muito bacanas, fez coisas É, nobres, né? Com essa lua em é. Ares. É aquela questão da muita energia, né? Porque é energia pura, e o que fazer com ela? Quando você está em desequilíbrio, quando você não sabe o que fazer, você acaba fazendo de uma maneira desequilibrada, né? Agora, lembrando que nem todo mundo se manifesta dessa maneira. Cada um é cada um. Por isso a gente sempre fala, tem que ver a própria Angelina Jolie, a gente está identificando algumas situações, mas ela tem outros aspectos no mapa dela que Sim, também contribuem, né? Não é sim. só a Lua. A gente só está Não é querendo só a dar um Lua. exemplo, A gente não está é? dando, a gente está falando como a gente consegue perceber características de uma Lua em Ares na vida Uhum, dela. Mas sim, ela tem exatamente. outras questões aí, né? No É, mapa ela dela deve ter que alguma coisa de Urano lá muito forte, porque ela adora ser diferente, né? Então deve ter diferente, alguma coisa de sim. Urano lá no meio. O que eu vi rapidamente é que ela tem ascendente em câncer, bem no finalzinho de Ah, câncer, quase em leão, mas câncer ainda. Então você vê que ela sim. tem a questão da maternidade, né? Ela acabou tendo É filhos, porque eu acho que ela adotou verdade. 3 e teve 3, Sim. se eu não me engano, algo assim. Isso. Então, como essa questão da Tem essa maternidade coisa da dela família que é muito importante para ela, né? exatamente essa questão da família, a questão da mãe, ela sempre protegeu muito a mãe, a questão dos próprios seios, né? E você vê o ascendente em Sim. câncer, que o câncer, né, faz analogia com a parte de nutrição, mas com a mama também, e ela acabou tendo esse problema na mama, ela tirou a mama por conta que Sim. ela viu que ela tinha E um também gene foi uma coisa inédita, porque mutilada. ela foi muito criticada, né?
Porque ela tirou antes de acontecer, né? Ela tirou antes de acontecer. Preventivamente, se não me engano. Preventivamente, mas assim, você vê que é uma coisa engraçado, né? Ela tem um ascendente em Câncer e a lua que rege o ascendente está em Áries, né? A gente incorpora muito do signo do regente do ascendente. Então, Ó, você a vê que mutilação do corpo, né? mutilação do corpo. Não, astrologia, como diz a Patrícia, né? A É nossa louco, a né? astrologia é fofoqueira, ela conta tudo, né? Ela conta E tudo. assim, e é bem isso, né? O câncer que tem a ver com a parte física dela, com a mama, com o estômago também, vamos dizer assim. Mas ela acabou se mutilando, mas óbvio, no sentido positivo, porque ela percebeu que ela teria uma chance de ter o mesmo tipo de câncer que a mãe teve. Algo assim, né? Então você vê que por aí, eu vi que ela tem o ascendente em Câncer, ela tem o Sol em Gêmeos, ela tem um Sol de 11. Então, quando a gente fala também de causas nobres, né? O que gera vida a ela são as grandes causas sociais, né? Dos Então, grupos, né? o mapa dela é bem encaixadinho. Ela tem se eu não me engano, ela tem Vênus na linha do ascendente, então ela tem aquela questão artística também, né? A veia artística dela. Não me lembro de Urano agora, eu vou ver depois, eu conto para você. Não, né? eu só estou chutando aqui. Não, mas deve ter sim. E por aí a gente vê como a lua em Áries dela ela conseguiu transmutar isso e trazer essa energia ariana para coisas muito bacanas, né? É verdade. E ela é uma artista e tanto, ela é uma atriz e tanto, né? Então você vê, né? É uma lua em Áries, ela consegue se expressar mesmo. E ela fez filmes de ação, filmes que... Teve alguns filmes que nem dublê, acho que ela precisava. Ela topava fazer aquelas cenas, né? Ela mesma, então, né? Ela mesma fazia. É a coragem, né? A coragem, é o destemido mesmo, né? Ai, que legal.